Programa Zoom Painel. Oferecimento: União Mundial, Fechaduras e Ferragens. Nós estamos acompanhando, vivido e também sentido na pele os efeitos da pandemia também na parte econômica do nosso país, do mundo de uma forma geral, mas isso vem atingindo estados e também municípios. São inúmeras as tentativas de potencializar o que há de vocação nas cidades para tentar reverter esse quadro ainda desfavorável para a maioria da população brasileira, fluminense e também friburguense. Uma dessas iniciativas em debate já há algum tempo, que inclusive já foi tema aqui do Zoom Painel, é a Lei de Liberdade Econômica. Ela já existe através do governo federal, mas precisa ser regulamentada pelos municípios. Aqui em Nova Friburgo é uma lei que recebeu diversos itens a mais, foi bastante debatida entre membros do Executivo, do Legislativo e população de uma forma geral, principalmente aquelas pessoas que têm algum entendimento sobre economia. Ela está praticamente pronta e pode entrar em votação, ela pode ser regulamentada a qualquer momento. Antes, ela tinha um efeito a nível federal de MP, de medida provisória. E agora, como uma lei propriamente dita, ela passa também a contemplar as atividades de baixo risco. No Zoom Painel de hoje, a gente vai discutir, debater e entender como essa lei de liberdade econômica pode ser positiva para a economia de Nova Friburgo. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Ah, os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Olá, eu sou Vinícius Gastin, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Zoom Painel e hoje a gente vai debater, conhecer um pouquinho mais e entender a importância da Lei de Liberdade Econômica para a economia e para a cidade,
de Nova Friburgo de uma forma geral e, inclusive, atualizar como anda o processo de regulamentação aqui no município. Para a gente entender um pouquinho, eu trouxe aqui alguns conceitos. A Lei da Liberdade Econômica Federal, ela pode vir a favorecer o empresariado, mas ainda precisa de uma regulamentação em Nova Friburgo. A lei, mais conhecida como Lei de Liberdade, possui o objetivo de viabilizar o livre exercício da atividade econômica e a livre iniciativa, deixando evidente a intenção do legislador em garantir a autonomia do particular para empreender. O fato é que ela altera diversos dispositivos legais existentes para restringir a atuação do Estado sobre atividades econômicas, relações jurídicas e normas regulamentadoras de profissões, juntas comerciais, também de produção, relações de consumo e meio ambiente. Enquanto era medida provisória, conforme comentamos na abertura do programa, o texto inicial dispensava de licença prévia do poder público às atividades de baixo risco para sustento próprio ou da família. Depois de alguns debates no Congresso Nacional, os parlamentares estenderam a regra a todos os empreendimentos de baixo risco. Tem um vídeo feito pelo governo federal explicando exatamente o conceito dessa lei que a gente vai acompanhar agora para entender um pouquinho mais sobre o que é essa liberdade econômica. Papelada, fila, leis e regras, prazos intermináveis. No Brasil, quem quer abrir o próprio negócio se depara com uma série de burocracias. E a MP da Liberdade Econômica vem para facilitar e agilizar para quem quer empreender, a começar pela abertura e fechamento de uma empresa. O registro ou a extinção agora vai ser automático. Basta procurar uma junta comercial e o empresário pode sair com o CNPJ na mão. O alvará de funcionamento também não será mais exigido para atividades consideradas de baixo risco, como cabeleireiros, costureiras, sapateiros e startups. É abrir o negócio e fazer funcionar. O horário de funcionamento também está mais flexível. Fica permitido abrir o estabelecimento em qualquer horário ou dia da semana, respeitando limites como, por exemplo, poluição sonora. Para reduzir a burocracia, documentos digitalizados vão ter o mesmo valor de um documento original. Órgãos públicos devem responder dentro do prazo. Caso contrário, o pedido deve ser aprovado em benefício do empreendedor. E a emissão de carteiras de trabalho será eletrônica, com o número do CPF. São medidas que abrem caminhos para os empresários e para o cidadão brasileiro, com a geração de 3 milhões e 700 mil empregos em 10 anos. Nós aprendemos um pouquinho, então, sobre o conceito dessa lei nesse vídeo produzido pelo Ministério da Economia do Governo Federal e a gente vai começar agora a debater como essa regulamentação ela pode melhorar o ambiente de negócios aqui em Nova Friburgo de uma forma geral. A gente vai estar recebendo de maneira remota, através de participações gravadas, o vereador Max Bill e também o vice-presidente de administração da Cianf, empresário, também ex-secretário de Fazenda de Nova Friburgo, Juvenal Kondak. Juvenal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. A gente aprendeu um pouquinho sobre o conceito dessa lei, agora lei, né? Antes medida provisória, até mesmo na época da gravação e da confecção desse vídeo. Eu queria saber de você, com a sua experiência dentro da Fazenda Municipal e também conhecimento sobre essa lei, como é que ela, na prática, ela pode melhorar o ambiente de negócios aqui em Nova Friburgo? Boa noite, Vinícius. Boa noite, telespectadores aí da TV Zoom. Vinícius, essa lei é fantástica. Ela é uma ferramenta poderosa para aplicar na vida de quem quer trabalhar. E principalmente do pequeno, do microempresário. Porque a maioria das atividades desenvolvidas pelos micros, elas estão enquadradas nessa lei da liberdade econômica como atividades de baixo risco. E como atividade de baixo risco, a lei define que a que queira exercer essa atividade econômica, ela não vai precisar mais pedir autorizações prévias ao poder municipal. Então, toda
aquela papelada exigida para alguém que queira abrir uma empresa, ter um CNPJ, ela desaparece, ela deixa de existir. A pessoa se compromete a lei, a pagar os impostos devidos e ele pode começar a trabalhar. Você sabe que aqui na nossa cidade, e de maneira geral no Brasil inteiro, antes dessa lei, você via cruces, né, de aprovação em várias secretarias, vários documentos exigidos, etc. Isso deixa de existir. Para uma cidade como Nova Friburgo, e aí eu posso falar da Secretaria de Assistência Social, nós temos cerca de 2.700 famílias em situação de pobreza extrema, né? Gente que fatura menos de R$200 por mês por dependente na família. Então, você ter uma ferramenta como essa, já aprovada pelo governo federal, pelo governo estadual, temos que realmente fazer tudo o que for possível para aprová-la em Nova Friburgo, porque isso é um fator de criação de emprego e renda fantástico. E desde a última vez que nós conversamos, a nossa proposta, quer dizer, a proposta de regulamentação da lei, ela avançou, né? O vereador Max Bill encampou a ideia pelo Legislativo, temos tido as melhores informações do prefeito de que está interessado em aprovar a lei. O novo secretário de Finanças, né, também é muito participante. Nós temos um ambiente extremamente favorável para que a gente emplaque uma regulamentação dessa lei em Nova Friburgo, e a partir daí a gente certamente, né, vamos ter um desenvolvimento, né, principalmente desse pessoal que quer produzir, que quer trabalhar, que quer obedecer à lei e tem à frente até custos, né, porque você tem o custo de regulamentar, né? E você tem as demoras, que às vezes faz a pessoa desistir daquilo que ele quer fazer. E isso é muito sério. Hoje, com as facilidades que a tecnologia de informação dá à pessoa, se um município começa a criar dificuldades, esse trabalhador ele se desloca para um outro município que dê facilidades para ele trabalhar, né? Com certeza. Então, é uma questão de competitividade do município também em relação aos outros que já regulamentaram. Então, é fundamental, é importante. Nós estamos no caminho certo agora, temos todas as condições de regulamentar essa lei em Nova Friburgo. Perfeitamente, Juvenal, e a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho sobre uns detalhes dessa lei, né, para a gente aprender um pouco mais. E na primeira participação do vereador Max Bill, eu perguntei exatamente como está o andamento dessa lei junto à Câmara Municipal, junto ao Executivo, e a gente conversa agora pela primeira vez no programa de hoje com o vereador Max. É isso aí. Hoje a lei, né, a gente já deu entrada aqui na Câmara de Vereadores. Ela já passou por algumas comissões, está tramitando aqui dentro da casa. No atual momento, ela está na CCJ. Inclusive, hoje eu tive uma conversa com o vereador Isaac Temani, que é presidente da comissão, e ele me garantiu que em breve ele vai dar andamento a essa legislação. A nossa expectativa é que, antes do recesso parlamentar, essa lei seja aprovada aqui na Câmara de Vereadores. A gente já tem conversa com os pares e está tudo muito bem encaminhado para a gente conseguir essa aprovação. E tenho certeza que o Johnny vai sancionar e vai botar em prática essa legislação. Isso porque ela foi construída de maneira em conjunto, né? O Poder Executivo, com a sociedade civil organizada, a gente teve a participação da Cianf, através do Juvenal, a Prefeitura, né? Então, através do Subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Patrick. Posteriormente, né, quando o secretário André Montequera assumiu,
A gente também convidou ele para a conversa, ele contribuiu bastante com alguns aspectos da lei, e o próprio SEBRAE, né, que ajudou a gente nessa construção. Então, essa é uma legislação que está nascendo muito madura, né, fruto de diálogo com diversos setores. Então, tenho certeza que o Poder Executivo vai ficar confortável para aprovar e colocar essa lei, né, efetivamente no nosso município. Perfeitamente, Juvenal. Então, parece que as coisas estão caminhando bem, estão seguindo um trâmite rumo à aprovação. E do último programa para cá, né, a gente tem acompanhado que você tem, inclusive, feito palestras, participado de encontros com empresários, com pessoas que se interessam pela aprovação dessa lei. Como é que está o entendimento dessas pessoas e a expectativa? É de fato positiva? Elas têm conversado com você, com as pessoas que podem realmente sugerir algum item nessa lei sobre a importância dela ser aprovada rapidamente? Olha, a expectativa é muito grande no meio empresarial, porque mesmo quem já está estabelecido com seu CNPJ, com sua empresa vitoriosa, ela enxerga com muito bons olhos, né, que você incorpore mais gente à cadeia produtiva do município. Essa geração de riqueza é fundamental. Desenvolvimento é gerar emprego, gerar renda. Então, nós temos aqui, né, já na veia essa restrição, burocracia exigida pelos órgãos públicos para você trabalhar, para você produzir, para você gerar emprego. Então, eles veem realmente isso como uma oportunidade excepcional de que a gente facilite a vida de quem quer trabalhar, de quem quer ganhar dinheiro, de quem precisa, né? Como eu disse, no projeto Conexão do Bem, nós estamos falando de 2.700 famílias que recebem menos de R$200 por dependente mês. Muita gente, né? Então, você imagina o poder de alavancagem da economia friburguense se você puder incorporar parte desse pessoal ao mercado de trabalho formal, né? Infelizmente, hoje, como é que é tratado essa pessoa? Ele é tratado quase como um marginal. Todo mundo desconfia dele, exige 1000 coisas, né, para que ele consiga um alvará, para que ele possa trabalhar. E, a partir de agora, nós temos essa perspectiva fantástica, né, de que ele possa começar a trabalhar e depois, se tiver alguma coisa que precise ser corrigido em termos de atendimento da legislação municipal, porque nós não estamos dizendo assim, vamos abrir, vai ser assim, abertura geral para todo mundo, não, ele vai ter que obedecer à legislação, né? Ele vai cumprir a regra do jogo, se tiver impostos, ele vai ter que pagar esses impostos, tá? Não há dúvida com relação a isso, tá? Mas ele vai ter a vida extremamente facilitada, né? Juvenal, você comentou até, não te interrompendo, claro, mas de repente até para acompanhar o seu raciocínio, a questão da competitividade, né? A preocupação em tornar Nova Friburgo uma cidade competitiva na comparação até com municípios vizinhos. No atual cenário hoje, sem essa lei, no ambiente que está formado, dá para dizer que Nova Friburgo hoje, em algum aspecto, ela é menos competitiva, menos atrativa do que um município, de repente, de igual tamanho, a exemplo de Teresópolis, até pegando Petrópolis, não sei? Ô Vinícius, se você pegar os dados do IBGE, e a gente manipula esses números com frequência dentro da associação comercial, a gente se espanta, né? Porque Friburgo hoje, das 3 cidades da Serra, é a mais, entre aspas, a mais pobre, né? A nossa renda per capita, o nosso salário médio, hoje está em cerca de 20% menor do que Teresópolis. De Petrópolis nem se fala, né? Porque Petrópolis estava, até pelo menos esse desastre, Petrópolis estava disparado na frente.
Então, Friburgo perdeu competitividade, sim. Friburgo perdeu renda, perdeu salário, entendeu? Nós tivemos, nos últimos anos, aquele período de 2008 a 2012, como 3 prefeitos. Né? Em 2011, tivemos a tragédia climática. Então, todos esses fatores, esses 3 prefeitos, né, vários secretários dentro de um exercício. Eu me lembro que eu cheguei em 2012 na prefeitura com os funcionários batendo cabeça, sem saber o que fazer, entende? Sem nenhum planejamento. Então, perdemos. Nesse período, perdemos. Né? Não conseguimos avançar muito no período 2012 a 2016, né? Basicamente porque nós tivemos a maior recessão, né, econômica nesse país, principalmente nos anos de 2015, 2016, né? Mas a gente conseguiu, pelo menos, organizar o município, deixar o município com um quadro de funcionários melhor capacitado, melhor treinado e até melhor pago. Né? Então, a partir daí, a gente esperava uma recuperação forte do município. Infelizmente, não veio, por uma série de fatores. Né? No período de 16 a 20, nós não tivemos aquela melhoria que a gente esperava. Enquanto isso, você mencionou Teresópolis, eu menciono Teresópolis, que é muito parecido com Nova Friburgo. Teresópolis teve um desempenho muito melhor do que Friburgo. Então, hoje nós estamos amargando aqui uma renda per capita mais baixa, um produto interno bruto mais baixo. Né? Não há dúvida que nós perdemos competitividade. São dados preocupantes. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já com a sequência do nosso Zoom Painel de hoje. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI.
volta com o segundo bloco do nosso programa Zoom Painel, hoje recebendo o vice-presidente administrativo da CIANF, Juvenal Kondak, e também o vereador Max Bill, e debatendo sobre a Lei de Liberdade Econômica, que já existe através do governo federal e está próxima de ser regulamentada e colocada em prática aqui em Nova Friburgo. Num primeiro momento, no nosso primeiro bloco, conceituamos um pouco sobre o que é essa lei e aprendemos que, por exemplo, o alvará deixa de ser exigido para a abertura de uma empresa para o início do processo de funcionamento. A princípio, em tese, o município perde. Afinal de contas, o alvará não deixa de ser um imposto que a prefeitura arrecada. Então, nós conversamos com o vereador Max Bill sobre essa questão. O município, de fato, perde? E se ele perde num primeiro momento, como que ele pode vir a ganhar com essa questão da Lei de Liberdade Econômica e esse item que é bastante peculiar? Eu não tenho dúvida, né? Na própria Constituição, cabe destacar que essa é uma regulamentação de uma legislação federal. Cada município ele vai regulamentar, né, e adequar a sua realidade, né? Existe uma série de quinais, que são setores que são beneficiados por essa legislação, e o município pode estabelecer. Por exemplo, no nosso caso, a gente está enviando a legislação com critério estadual, do COGIRI, uma regulamentação do COGIRI. Mas a gente deixa em aberto para o Poder Executivo estabelecer outros setores, né? Então, esse rol de setores que serão beneficiados, ele pode ser ampliado. A princípio, parece que vai haver uma perda, né? A gente está, evidentemente, algumas receitas vão deixar de entrar, mas o estudo feito pelo governo federal é que, com a aplicação dessa lei, a gente vai ter um crescimento de 7% na economia. Então, na verdade, isso a longo prazo, ela vai trazer, na verdade, um aumento de arrecadação. Legal, Max. Você pode contribuir de alguma forma também para diminuir a questão da informalidade, que a gente tem visto crescer muito no país, e aqui em Nova Friburgo o cenário não deve ser muito diferente, né? Eu não tenho dúvida, né? A gente tem, assim, hoje a relação do Estado com a sociedade, com as empresas, ela é muito arcaica, né? Se você olhar a forma para você abrir uma empresa, são regras extremamente complexas, regras extremamente morosas, obstáculos. Na verdade, assim, o Estado hoje ele cria muito mais obstáculo do que incentivo para a pessoa sair da informalidade. Então, a Lei de Liberdade Econômica vem exatamente nesse sentido, tentar trazer uma legislação mais eficaz, uma forma mais tranquila, mais fácil da pessoa sair da informalidade, né, e entrar na formalidade. Na verdade, todo mundo quer trabalhar na formalidade, mas às vezes as normas, a complexidade das normas acaba dificultando nesse sentido. Então, não tenho dúvida que essa legislação vai favorecer nesse sentido e a gente vai ter esse crescimento de 7% exatamente por isso. Muita gente saindo da informalidade e abrindo a sua empresa. Muito bem, Juvenal, essa questão do alvará, ela realmente chama a atenção, né? Seria esse o principal entrave burocrático que hoje o empresário em Nova Friburgo, no país de uma forma geral, encontra? Você obter um alvará, como eu disse, aqui em Nova Friburgo e no Brasil, de uma maneira geral, é uma via cruz. Então, sim, é um impedimento. O vereador Max Bill acaba de falar que nós estamos dando entrada na lei, na proposta, com base na resolução COGIRI 05/2020. Vamos explicar o que é isso. Perfeito. São atividades, um grupo de atividades, né, que a gente identifica pelos quinais, né, que são consideradas, né, de baixo risco e que abolem completamente a história do alvará. Muito bem. Quando a gente olha essa resolução 5 do COGIRI, a gente observa que lá dentro, né, existe listadas já aprovadas pelo Estado, pelo governo federal, cerca de 350 atividades econômicas que entrariam no rol dessa isenção total. Você não precisaria pedir absolutamente licença a ninguém para poder operar, para você poder trabalhar. Nós, da Associação Comercial, nós achamos que é ótimo, é um excelente começo, né? Mas que ainda é muito modesto.
E por que nós dizemos que isso ainda é muito modesto? Porque quando você olha os estados que estão liderando esse processo de liberação econômica, você vai observar, por exemplo, que Minas, né, de uma maneira geral, trabalha com 700 atividades, 700 quinais totalmente liberados de qualquer exigência. Santa Catarina está próximo de 600 quinais. O Espírito Santo, que está indo na mesma direção, são 530 quinais liberados. Então, nós achamos que nós temos que ser mais ousados, entende? Se os estados vizinhos conseguem chegar a um acordo, né, tanto na regulamentação municipal como na regulamentação estadual, para liberar essa quantidade de atividades econômicas, por que nós não sermos ousados também da mesma forma? Tanto que, quando nós apresentamos a ideia ao prefeito, né, nós levamos como base, como exemplo, né, o estado de Minas Gerais. Né? Nós vamos nos espelhar naqueles que já estão na dianteira, estão avançados em relação a isso. Perfeitamente. Então, nós deixamos com eles essa relação de cerca de 700 atividades econômicas, tá? Que já foram aprovadas em Minas Gerais, estão a caminho Santa Catarina e Espírito Santo. Nós deixamos com ele na expectativa de que ele não fique limitado à resolução COGIRE, que tem 350 atividades. Nós entendemos que é importantíssimo aprovar a lei com essas 350, mas trabalhar todos os órgãos municipais e estaduais para incrementar, para aumentar a quantidade de atividades econômicas liberadas. Isso é muito importante. A gente sabe que é difícil. Quando você pega, por exemplo, a legislação do Corpo de Bombeiro, que é uma legislação estadual, ela é muito rigorosa, ela tem que ser rigorosa. Mas os outros estados já conseguiram superar esse processo para muitas das atividades econômicas. Então, nós temos que trabalhar com a legislação ambiental, com a vigilância sanitária, com todos esses órgãos que têm poder de polícia sobre a atividade econômica, para que eles entendam a importância disso. E vamos trabalhar em cima daqueles que querem obedecer à lei, trabalhar com a lei, que é a grande maioria, mais de 90% querem trabalhar dentro da lei. Sem dúvida. Hoje se faz uma regulamentação olhando os 10% que querem escamotear, passar por cima. Então, vamos inverter isso. Vamos gastar esforço em cima desses 90% que querem trabalhar e vamos tentar abrir. Achamos muito bom que a gente use o exemplo estadual, né, que já está aprovado pela JOSERJ, pelo Corpo de Bombeiros, etc., quer dizer, estão totalmente liberados, e vamos trabalhar agora para acrescentar mais, porque isso é importante. Se os outros estados podem fazer isso, por que nós, aqui no estado do Rio, vamos nos contentar com metade das atividades liberadas? Sem dúvida alguma. E no meio desse processo de debate, de entendimento, de formulação da lei, houve uma troca na pasta de Finanças de Nova Friburgo. A secretária Juliana deu lugar a André Montecchiari. Inclusive, nós convidamos o André para participar do Zoom Painel de hoje. Ele agradeceu muito o convite, reforçou a vontade de estar aqui, mas no momento em que gravamos esse programa, ele está em Brasília cumprindo uma agenda, um compromisso oficial. Mas nós perguntamos ao vereador Max Bill como é que está o entendimento junto ao novo secretário sobre a regulamentação dessa lei em Nova Friburgo. Bem, eu já tinha uma excelente relação, né, com a antiga secretária Juliana, com o subsecretário Patrick, mas venho também estabelecendo um bom entendimento com o André. O André tem uma vantagem de estar na pasta porque ele é empresário, então ele, né, vive na pele as dificuldades que é para abrir uma empresa, que é para manter uma empresa aberta. Então,
tem sido muito bacana a nossa relação. Inclusive, né, com relação à Lei de Liberdade Econômica, a gente tem uma situação que é chamada aprovação tácita, né? Quando uma pessoa tenta abrir uma empresa e o Estado não responde, né? O Estado, digo, o município, não responde a tempo, geralmente um prazo de 60 dias. Ele tem esse empreendimento automaticamente aprovado. Existem algumas exceções, mas essa é a regra. E nessa questão específica, o André contribuiu bastante. Então, assim, ele somou bastante na nossa legislação. Ou seja, Juvenal, parece que o André realmente está em conformidade com aquilo que vocês debateram, que criaram a partir dessa possível regulamentação da lei, e há também um pacote recente de mudanças, né, no Código Tributário Municipal. De repente, essa lei de liberdade econômica ela pode vir para complementar ou para fortalecer, não? Não tenho dúvida nenhuma. É muito bom ter o André lá, que é uma pessoa que fala a linguagem, né, dos empresários, e ele entende as dificuldades que o poder público cria aqui, né, para a formalização das atividades econômicas. Então, não tem dúvida, a presença dele vem somar, vem acrescentar aquele ambiente favorável que eu chamei a atenção logo no início, né? Nós estamos criando efetivamente um ambiente propício aqui em Nova Friburgo para desenvolvimento econômico. E isso é fundamental. Desenvolvimento econômico é tudo, é geração de emprego, é geração de riqueza. Nada acontece no município a mais em termos de saúde, de educação, de assistência social, se você não gera riqueza, né? Você depende disso para ter um hospital abastecido, entendeu? Para ter as escolas funcionando nas melhores condições possíveis, quer dizer, tudo isso depende, né, do desenvolvimento econômico, da geração de emprego, da geração de renda, né? Então, nós temos realmente, nesse momento, esse ambiente favorável. Então, nós vamos continuar conversando, vamos continuar insistindo no aumento do número de atividades que podem ser liberadas, tá? E confiando que esse é o caminho, entende? Se a gente consegue incorporar mais gente às atividades produtivas de geração de riqueza e renda, você vai estar contribuindo nem indiretamente, diretamente com a educação, com a saúde e com a assistência social. Então, é um esforço realmente que a gente tem que fazer na direção correta. Sem dúvida alguma. E na opinião de muitos economistas e especialistas, o setor do turismo ele vai ser fundamental para sair dessa crise provocada pela pandemia, de todo esse cenário difícil que a gente tem vivido no Brasil e no mundo de uma forma geral. Eu perguntei então ao vereador Max Bill, na última participação dele no programa Zoom Painel de hoje, sobre essa regulamentação junto ao setor do turismo, se teria algum impacto direto e como é que seria essa lei de liberdade econômica aplicada a esse setor tão importante. Pois é, sem dúvida, né? O turismo, Nova Friburgo carece ainda muito do nosso turismo. A gente tem um potencial, costumo falar que eu não gosto de falar essa palavra, mas é a verdade, a gente tem um grande potencial turístico que ainda não é explorado plenamente. E quando a gente deixa em aberto a situação dos quinais que serão abrangidos pela legislação, é exatamente por isso, porque a prefeitura, com mais tempo, possa observar as nossas vocações e incluir essas vocações dentro dos quinais premiados. Então, eu tenho certeza que a prefeitura vai olhar, vai analisar o turismo com bastante carinho. Eu hoje estou na comissão de turismo da casa, tenho tido diversas reuniões com o secretário Renan, que foi uma grata surpresa, né? Uma jovem revelação aí do governo Johnny Maico, e a gente tem construído bastante com relação a isso, seja para eventos, né, a volta da nossa festa da cerveja, né? Eu tenho um grande envolvimento com o movimento cervejeiro, tenho certeza que o Poder Executivo vai ter o carinho com a pasta do turismo.
Legal, já agradecendo então a participação do vereador Max Bill no programa de hoje e também ao Juvenal Kondak. Juvenal, muito obrigado pelos ensinamentos mais uma vez, pelas explicações, por mais uma aula aqui no nosso programa. Até uma próxima e eu deixo aqui o espaço para as suas considerações finais. Bom, eu gosto de ver o entusiasmo do vereador Max Bill, né, em defender essas ideias. A gente tem que louvar o trabalho que o André pode fazer em termos de desenvolvimento econômico para o município e o entendimento do prefeito Johnny Michael. Então, vamos aproveitá-lo, vamos conversar, vamos colocar Friburgo no mapa do desenvolvimento econômico. Sem dúvida, Juvenal. Muito obrigado mais uma vez pela presença e pela participação. Até uma próxima, hein? Obrigado, eu que agradeço. Legal, a gente agradece também a você. Mais um programa Zoom Painel, marcando o encontro para a próxima semana, quando vamos estar aqui debatendo novamente mais um assunto importante para Nova Friburgo e região. Até lá. Programa Zoom Painel. Oferecimento: União Mundial, Fechaduras e Ferragens.